Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Este cântico é um cântico que sempre mexe com nossas almas, né? Ele realmente nos mostra o posicionamento, o tempo e o lugar onde Deus tem nos elevado, né? Um lugar onde Ele nos coloca como intercessores. Intercessores. Porque a misericórdia de Deus está em cada um de nós. Por isso que precisamos entender isto. E ao entendermos, nos posicionar. Entender onde está a graça e a misericórdia de Deus. Nós estamos falando sobre o tema Deus se identificando por suas características. Deus tem as suas características, como Ele estaria manifestado nesse tempo, como Ele usaria o seu povo para exercer a misericórdia. Isto é tremendo, irmãos. Como Deus usaria o seu povo para exercer a misericórdia. Não que você é o sacrifício de Deus, não, de maneira nenhuma. O sacrifício de Deus foi Jesus Cristo. Mas a graça e a misericórdia hoje, ao mundo, se faz presente por causa de você. A palavra nos diz que se não fosse por amor de você, este mundo não estaria mais aqui. Já teria sido destruído. Então, por amor desses, aleluia, que ainda este mundo está aqui de pé. Caminhando para o seu fim, mas está ainda caminhando. Ainda está de pé. E a graça e a misericórdia sendo estendida através dos seus filhos, dos verdadeiros filhos de Deus. E entender o nosso posicionamento é importante para que então façamos parte deste corpo, deste reino do Senhor nesse tempo. Agora, esse reino não é aqui, não é igreja, não é um corpo terreno aqui, presente, um corpo físico, um lugar. Não é isso. Fazer parte deste corpo, do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Um corpo que é formado por muitos membros, porém não tem nenhum que é o cabeça é Cristo. E ela a cabeça que domina todo o corpo. Aleluia. Que o Senhor derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre cada um de nós. Damos boas-vindas a todos os irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. No início tivemos um probleminha no áudio aí, mas logo já solucionamos, graças a Deus, para que vocês possam ter aí um áudio limpo e puro, assim como os que estão aqui presentes estão ouvindo, vocês através da internet possam também ouvir da melhor forma possível, né? Então, quando tiver algum probleminha aí, vocês podem avisar no chat, como tem sempre alguns irmãos aí que nos avisam. Então, aí a gente já solucionamos os problemas aqui. Vamos nos colocar de pé. Eu acredito que hoje nós terminamos esta mensagem. Deus se identifica por suas características. Deus se identificando por suas características. Eu quero retornar, apenas ficou um pedacinho da mensagem. Dessa mensagem nós fizemos uma leitura na quarta-feira. Se tivéssemos esticado um pouquinho mais, tínhamos conseguido finalizar esse tema da mensagem. Deus se identificando por suas características, que está dentro do grande tema, que é o posicionamento. Vocês vão ver aí, o tema como posicionamento, parte 6. Mas nós estamos estudando a mensagem, Deus se identificando por suas características. Porque para você se posicionar, você tem que ver, você tem que entender, você tem que compreender o que Deus está fazendo, como que Ele está se identificando. E o profeta, nesta mensagem, ele nos deixa bem explícito que haveria características para que nós pudéssemos ver Deus, pudéssemos entender Deus, pudéssemos ver como Ele está atuando hoje. Então, por isso que nós acabamos entrando dentro desse tema, desta mensagem, e foi um tema muito oportuno, e hoje, algo vai nos ajudar a compreender melhor o tempo que nós estamos vivendo. Eu quero ler as Sagradas Escrituras, que está em Romanos, capítulo 4, versículo... Vamos ler do versículo 13
até o 25. Nos diz assim: portanto, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Se você não sabe, a lei veio depois de Abraão. A lei foi dada nos dias de... Quem foi o profeta que esteve aqui na terra, que recebeu a lei? Quem foi? Moisés. Moisés recebeu a lei, mas Abraão havia vindo antes de Moisés. Então veja só, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. O profeta nos falou sobre isso quando ele disse: se tem um sinal vermelho ali, quem atravessar tem uma punição. Porque se não tivesse uma punição para quem atravessasse o sinal vermelho, todo mundo atravessaria. Então a lei é da mesma forma. Há uma lei porque tem que haver uma transgressão. Se há uma transgressão, tem que haver uma punição. É a palavra certa. Transgressão é quando você transgride a lei. A punição é o pagamento que você tem que fazer, seja com a sua vida, seja multa de trânsito, seja no que for. Então, se há uma lei, se não houver uma penalidade, esta lei estaria, ela não teria validade, não teria força como lei. Vocês estão me entendendo? Então, assim, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. A qual em esperança creu, contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Ele não duvidou, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Glória a Deus. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Glória a Deus. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta semana de bênção, semana de vitória que Tu nos concedeste, pela proteção que Tu nos deste, pelo pão concebido em nossas mesas. Cada dia, ó Pai, cada momento em que necessitávamos de comer algo, ali estava, como um Deus provedor, provendo aquilo que temos necessidade. Assim também no espiritual tem acontecido. Em cada momento que desejamos obter algo de Ti, da Tua palavra, Tu sempre estará ali, ó Pai, disposto a nos dar aquilo que temos necessidade. Por isso, Pai, nos aproximamos da Tua presença, arrependidos de nossos erros, pecados que hayamos cometido, seja por pensamentos, palavras ou ações, que o Teu sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário possa nos purificar, nos limpar, nos embranquecer, para que limpos possamos adentrar na Tua presença. E na Tua presença estamos, ó Pai. E é na Tua presença onde o sobrenatural se manifesta, é na Tua presença, ó Deus bendito, onde as trevas se dissipam, onde a alegria vem,
ó Deus, onde a revelação floresce dentro de nossos corações e em nossas mentes, abrindo os nossos olhos espirituais para compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão aqui conosco, presente, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre cada um deles a porção que cada um tem necessidade nesta noite. Parta o pão da vida para nós, o real pão da vida, que é a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E que nós, com singeleza de coração, possamos nos aproximar da Tua presença, assim, ó Pai, e participar, ó Deus, e tomar a porção que cada um de nós temos necessidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos todas essas bênçãos, faça-nos dignos disso, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, um louvor. Glória a Deus. Com 7 anjos desceu a terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, e soar a sua voz, trazendo um mistério revelado para nós, que agora ela é Ele, cumprindo sua palavra, o povo triunfante que carrega aquela espada. Aleluia! Em outra dimensão, muito em breve irão entrar, deixando esse mundo e regressando ao seu lar. Os 7 anjos, cante, irmãos. Aleluia, ele desceu a terra. Aleluia, trazendo liberdade, cumprindo a sua promessa, Cumprindo sua promessa. monte pôr do sol, No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, soar a sua voz, fazendo mistério, fazendo um mistério, revelando para nós. Viva o Senhor, assim, ó, E agora ela é cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada. Em outra dimensão, muito em breve irão entrar, deixando esse mundo e regressando ao seu lar.
liberdade, cumprindo a sua promessa. Monte pôr do sol, monte pôr do sol. Aleluia, trazendo mistério, o mistério, e revelando só os filhos para nós. E agora ela é Ele, E agora ela é você, cumprindo sua palavra. o povo triunfante Que carrega aquela espada. em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, Deixando essa terra e regressando à eternidade. Amor, eita, essa é a sua hora. Eleita, esta é a sua hora. Prepare a Vamos embora, Vamos embora. nosso rei, O nosso rei em uma nuvem que voltou. Aleluia. E seu nome chamou, e o meu nome chamou. A noiva eleita, Ó noiva eleita, essa é a sua hora. Prepare as lâmpadas. vamos embora. Vamos embora. O nosso rei Em uma nuvem ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. só a igreja cante agora, noiva eleita. Ó noiva eleita, esta é Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem Está em você. e o seu nome chamou. E o meu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é A sua hora. Prepare as lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem Ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Mais uma vez, só a igreja cante. Ó noiva eleita. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem. Nada nessa terra nos E prende o mais. seu nome chamou. Só falta a nossa E o transformação. meu nome chamou. A noiva eleita. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas. Prepare as lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem. E o seu nome chamou. Aleluia, glória a Deus. Isto é uma realidade, né? É uma realidade. Não é mais algo que virá uma promessa. Isto é uma realidade. A vinda do Senhor, ela tem se cumprido. E não vacilamos nisto. Nós estávamos falando, esta escritura que nós lemos aqui,
nos fala que Abraão chamou as coisas que não tinha, as coisas que não são, como se já tivessem sido. Porque pela fé ele viu aquilo. Pela fé, Josué e Caleb, eles faziam parte da terra prometida. E fé é revelação. Havia uma revelação dentro deles que ninguém podia tirar. Então a terra prometida já estava dentro deles. Ninguém podia fazê-los não herdar aquilo. Isto é promessa. Isto é fé. E o profeta nos diz que como nós somos filhos de Abraão, segundo a fé, colocando Abraão como pai de multidões de nações, ele disse: se Abraão não titubeou em 25 anos, ele diz: e você? Ele diz aqui: e você? E nós, os filhos de Abraão, estamos identificados com a palavra de Deus como uma promessa? E nossa característica nos identifica que nós realmente cremos nela? As nossas características hoje estão identificando que realmente cremos na promessa desse dia que nós estamos vivendo? Na palavra desse dia que nós estamos vivendo? Ou apenas estamos incertos, pulando daqui para ali, para cá, adivinhando, vacilando no tocante a ela? Então, o profeta diz: nós não somos cristãos, estamos apenas fingindo acreditar. Estamos apenas aqui, passando o tempo, cantando o nosso rei em uma nuvem voltou, e estamos esperando ele vir na nuvem e ainda aparecer. É assim que muitos têm. Ou você sobe a revelação, ou você vai ficar para trás. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou ele veio para você, ou ele não veio. Se ele não veio, a Bíblia mentiu. Porque Israel, na nação, estabelecido na sua terra, Jesus mesmo disse lá atrás que não passaria esta geração sem que todas as coisas acontecessem. Nós já estamos na segunda geração. Já passou-se 40 anos, já estamos agora em 2027. Completará a segunda geração. Já vai passar 80 anos. E você vai encontrar pessoas achando que Jesus ainda não veio. Porque eles estão olhando com os olhos denominacionais, esperando, batendo asa na nuvem. Eles não enxergam, não sabem. Eles não conseguem, não têm visão da palavra. Primeiro, não creem num profeta. Aí aqui vocês vão ver, eu vou ler algo aqui, e eu sublinhei, para que nós vamos falar sobre isso, vamos bater nessa tecla. Em uma situação que aconteceu com Jesus. Mas aqui na frente. Ou apenas estamos incertos. Aí a pessoa diz assim: mas vocês estão ainda aqui na terra? Se Jesus veio, o que vocês estão fazendo aqui? O profeta disse que faltaria para nós apenas o arrebatamento. Para nós cabe apenas o arrebatamento. Estamos aguardando o arrebatamento. Por quê? Porque Jesus ele tem que vir, ele tem que se unir com a sua esposa. O casamento está lá provando a sua palavra, 232. O casamento é aqui na terra, tem que acontecer aqui. Agora, o último eleito tem que estar manifestado, tem que se unir com esta palavra. Qual é a palavra? A voz do sétimo anjo, que abriria os selos, que cumpriria todos os mistérios, tem que se unir com essa palavra. Aí se dá o casamento, a união, e isso acontece em indivíduo, não é um corpo. Se fosse corpo, nós não estaríamos aqui. Aqueles que já casaram lá atrás, de 63 para cá, que receberam a revelação, já era um corpo. Se era aquele corpo ali, acabou. Mas não é corpo, é indivíduo. Vocês estão me entendendo? É indivíduo. Deus trata conosco como gentios, como indivíduos. Então esta união tem que acontecer individualmente a cada pessoa. Não é igreja, não é um conjunto de igreja. É indivíduo. Ou apenas estamos incertos, pulando para daqui, para ali, ou para cá, adivinhando, vacilando, tocante a ela. Então nós não somos cristãos, estamos apenas fingindo.
acreditar, mas quando realmente nos firmamos nesta promessa, pisamos firmes ali e permanecemos com ela, Abraão o fez. Por isso nós precisamos entender o posicionamento de Abraão. O que aconteceu na vida de Abraão? Abraão aguardou 25 anos para que a promessa se cumprisse, mas da forma que foi, que ele creu, ela se cumpriu, não importasse o quanto tempo que passasse. E aqui veja, 72, descobrimos um dia, e ele viu 3 homens vindo, caminhando. A Bíblia diz que foi no calor do dia, deve ter sido um meio-dia. Esses homens se aproximaram, conversaram com ele. Nós entendemos que 2 deles foram a Sodoma. Não há dúvida quem são esses 2 que foram a Sodoma para nós. Neste tempo, os 2 anjos, o profeta já declarou isso. Está na sua palavra. Se você não sabe, busque na palavra. Ou assista o culto passado, que o culto passado eu falei isso. Eu creio que falamos sobre isso outra noite. E um deles ficou com ele. Elohim ficou com Abraão. Como foi lá, teria que ser hoje. Teríamos 3 personagens. 2 desceriam a Sodoma e Gomorra, mas um ficaria com o eleito. Isso nós já temos lido aqui, o que o profeta tinha falou. Observe este homem que ele chamou, que ficou com ele. O que o homem fez? Ele foi identificado por sua característica, que ele era Elohim. Elohim, a primeira palavra na Bíblia, no princípio, Deus. Agora, qualquer um de vocês estudiosos sabe que a palavra de Deus, que aqui significa em hebraico Elohim, que quer dizer o todo-poderoso, o todo-suficiente, o autoexistente. Não precisa alguém de ajuda de ninguém, não precisa de interpretação de ninguém, faz a sua própria interpretação. Ele é o Deus todo-suficiente, onipresente, onisciente e onipotente. Ele é Deus. Qual foi a característica que ele se identificou ali? Aqui o profeta nos dá uma dica de uma característica. Vejam só. Ali estava ele, e Abraão, agora esse patriarca que se firmava na palavra, olhou para esse companheiro, e enquanto esse companheiro estava de costas para a tenda, ele perguntou: onde está sua esposa Sara? Respondeu: ela está na tenda atrás de ti. Declarou: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara riu. E ele estava falando com Abraão, contou-lhe o que Sara havia falado na tenda atrás dele. Então a característica seria o discernimento. Isso aconteceu ou não aconteceu no ministério do profético desse tempo final? Fundo clamando fundo. Então veja, por quê? Porque quando o profeta colocou Oral Roberts de Billy Graham, os 2 anjos desceram a Sodoma, ele diz: mas Elohim ficou com Abraão. Se alguém venha dizer para mim, era um homem de carne e osso, que comeu, não era um espírito. Nós sabemos do anjo que acompanhava o profeta, que aparecia ao profeta. Billy Paul viu uma vez, no testemunho dele ele conta isso. Mas, aqui estamos dizendo, se os 2 anjos de Sodoma e Gomorra tomaram 2 corpos físicos, se os 2 anjos que foram a Sodoma e Gomorra tomaram 2 corpos físicos neste tempo final, Elohim não teria que tomar um corpo de carne? O Elohim ficaria em espírito falando com alguém? Elohim teve que tomar um corpo de carne também e se manifestar. Por isso a promessa seria a manifestação do Filho do Homem, não o Filho do Homem. Seria manifestação. Está tudo declarado na palavra. Não tem como titubear na revelação. E ele estava falando com Abraão, contou-lhe o que Sara havia
falado na tenda atrás dele. Agora, em Gênesis, você lerá isso. Nós descobrimos que Abraão, depois que este homem se identificou, onde está? Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: a palavra de Deus é mais penetrante e mais poderosa do que a espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele sabia que este era o homem, e ele sabia que não havia profetas na terra a não ser ele. Portanto, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, e ele era o profeta. E aqui a palavra vem ao profeta. A mesma coisa com João Batista. Não houve profeta por 400 anos. Que ele conta a história, como que aconteceu, e nós já sabemos disso, por isso que vamos pular aqui na frente. A palavra sempre vem ao profeta, e a palavra quem? É o próprio Deus, Jesus Cristo. Veja agora, 79. Observe aqui, estava Abraão, e ele tinha a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a ele, e ele era o profeta. E agora, aqui vem a palavra, ele chamou de Abraão, não de Abrão. Poucos dias seu nome era Abrão, agora é Abraão. Sua esposa era Saraí, agora é Sara. Não Saraí, mas Sara. Não Abrão, mas Abraão. Abraão. E esse homem se identificou quando disse: Abraão, que coisa. Abraão respondeu: Elohim. E aqui está a palavra e o profeta, juntos. Os dois personagens identificados. Elohim interrogou: onde está tua esposa Sara? Respondeu: ela está na tenda atrás de ti. Então o milagre foi realizado. Elohim. Abraão chamou o Deus todo-suficiente, todo-poderoso, Deus onipotente. E Jesus disse: quando ele esteve na terra, ele fez a mesma coisa que Elohim fez. Amém? Quando ele esteve na terra, Jesus, ele fez a mesma coisa que Elohim fez. E quando ele viesse novamente nesse tempo final, ele teria que fazer a mesma coisa, porque Deus não muda. Malaquias diz: eu sou Deus e não mudo. Da mesma forma que ele agiu lá atrás, ele tem que agir hoje e vai agir amanhã, senão ele não seria Deus. Pegue isso aqui para você possa entender, aqui na frente. Jesus disse que quando ele esteve na terra, ele fez a mesma coisa que Elohim fez. Isso identificou suas características como Deus. E ele disse antes: nos últimos dias, na vinda do Filho do Homem, quando ele estiver sendo revelado, este cenário se repetirá, como foi em Sodoma. Elohim entre seu povo, o Deus Todo-Poderoso. Isto é o que a Escritura diz: Elohim entre as pessoas. Não há dúvida nisso. Você não pode titubear nisso. Não importa se você terá que ficar sozinho no tocante a isso. Mas se Deus te revelou isso, não há demônio do inferno que vai tirar isso do seu coração. Eu posso chegar um dia aqui e falar para você: olha, isso tudo é mentira. Isso tudo isso é uma farsa, como muitos estão fazendo aí. E o que adianta? O eleito do Senhor vai continuar a permanecer ali, porque o que foi revelado a ele não foi dado por homem. Enquanto muitos acreditavam ter a revelação da mensagem dado por Deus, mas não foi Deus, foi o homem que deu. Não foi Deus. Deus não tinha aqueles. Hoje aqueles que se levantam contra a palavra nunca foram filhos de Deus, nunca foram eleitos de Deus, porque a própria palavra diz: é impossível. É impossível. Então nós temos que tomar cuidado com o que falamos, porque senão as pessoas vão tropeçar no que? Na palavra. Se o Espírito Santo se o Espírito Santo que me revelou não for o mesmo que revelar a você, o que vai acontecer? Então alguém está errado. Alguém está errado. Mas se o Espírito Santo revela a mim e revela a você, então não tem porquê
Quando Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a voz estranha elas não vão seguir, não importa. Quem que vai dilubriar uma ovelha do Senhor? Não vai. Quem vai tirar, arrebatar da mão de Jesus Cristo? Ninguém vai fazer isso. Não é sistema do homem, não vai fazer. Eu descreio nisso. Também tomar cuidado. O povo tem que tomar cuidado com o que vê, porque senão ele vai se desviar. Se desviou porque não era eleito de Deus. Porque Jesus disse, estão nas minhas mãos, meu Pai que me deu maior do que todos, ninguém vai arrebatar da minha mão. Isso é controle total. Aleluia. Quando você puder falar como Paulo, o que eu aprendi aqui não aprendi de homem algum. Quem pôde desconverter Paulo no cristianismo? Ninguém mais. Paulo, um perseguidor, se transformou no quê? Numa luz para aquele dia, num profeta, o primeiro mensageiro da primeira era. Veja, quem poderia tirar aquilo dele? Ninguém. Ele estava num tempo perseguindo, mas quando ele teve um encontro com Deus, com o Logos, a coluna de fogo, ele disse, eu sou Jesus. Mas Paulo, quando olhou, ele disse, Senhor. Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Quem vai tirar isso de você, irmão? Quem vai tirar a revelação de Deus de você? Nos últimos dias, na vinda do Filho do Homem, quando ele estiver sendo revelado. Veio um tema para mim essa semana, e nós vamos ler daqui uns dias, tem que entrar nele. O poderoso Deus desvelado perante nós. O profeta pregou essa mensagem. E possivelmente vai ser depois dessa aqui, amanhã, nós entramos nesse assunto. O poderoso Deus desvelado perante nós. Está aí diante de nossos olhos. E quem não vai poder compreender? Esperando aí do Deus vir lá de cima. Elohim entre o seu povo, o Deus Todo-Poderoso. Isto é o que a Escritura diz. Elohim entre as pessoas. Não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida em você. Veja só aqui. Hebreus 1:1 diz: agora, se Cristo era Deus, ainda um pouco o mundo não me verás mais, todavia vós me vereis, pois estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação, o fim. As obras que eu faço também fareis. Jesus diz em Lucas capítulo 17, tudo bem, quando cremos e vemos esses últimos dias, esse cenário deve ocorrer novamente. Lucas 17:30. Portanto, Hebreus 1:1 diz: havendo Deus antigamente se identificado pelos profetas, nos últimos dias tem se identificado pela ressurreição de seu Filho, dando à igreja a mesma característica que ele tinha, fazendo Hebreus 13:8 exatamente correto. Nenhuma pena pode ser tirada disso. São penas de águias, aleluia! Elas ficam firmes, porque são pássaros celestiais. Ele os alimenta com comida de águia, carne fresca. Não é um alimento de uma era passada, mas é de uma era atual, vigente. Eles os alimenta com comida de águia. Agora, nós notamos que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, de Jesus Cristo levantando-o dentre os mortos. E aqui, Ele está entre nós, depois de 2000 anos, o mesmo Jesus, não um dos profetas, Jesus, aleluia, o ressurreto Filho de Deus. Está no meio de nós, como Ele estava ali.
Quando foi que o profeta pregou essa mensagem? 64. 20 de março de 64. A vinda já havia se cumprido. A aparição da nuvem. O Filho do Homem já tinha vindo numa nuvem. Lucas 21. Que nós lemos no culto passado. Já era uma realidade. Quando você lê aqui São Lucas 21, 27, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória, não é algo futuro mais para você. É algo que já aconteceu. E as características identificam que é isto. Não pode haver dúvida em você. Por isso, quando você vai ler alguma coisa da Escritura aqui, você tem que identificar se vai acontecer ou se já aconteceu. E essa Escritura aqui já é realidade, já aconteceu. E aqui está, e aqui ele está entre nós depois de 2000 anos, o mesmo Jesus, não um dos profetas. Jesus, aleluia, amém? Jesus não é um profeta, aleluia, o ressurreto Filho de Deus. Jesus disse um dia, ele declarou: uma geração má e adúltera busca um sinal e eles receberão um sinal. Uma geração perversa e adúltera. Quando o mundo foi mais perverso, ou mais adúltero e pervertido do que é agora, como foi nos dias de Jonas, como Jonas esteve no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, uma geração perversa e adúltera receberia um sinal. Que tipo de sinal? O sinal da ressurreição. E nós temos hoje, depois de 2000 anos, ele ainda está vivo. Ele está entre nós hoje à noite, o mesmo ontem, hoje eternamente, identificando-se pelas características de Deus. O profeta veio lá, mostrando quando ele esteve com Abraão, ele discerniu o pensamento de Sara, e aqui ele vem hoje, ele é o mesmo, e ele está demonstrando através das suas características. Por quê? Porque o profeta já havia discernido. Já havia acontecido essa etapa do discernimento. Cura, primeira, segunda, terceira puxada. A etapa hoje não é mais discernir. Isso foi uma característica dele lá. Amém? Vocês têm que compreender isso. Primeira puxada, o profeta tocava, era curas. Tocava na pessoa. Pelo gesto da sua mão ele sabia o que a pessoa tinha. Segunda puxada foi o quê? Discernimento. Quando ele conversava com a pessoa, ele já discernia o espírito da pessoa, discernia qual era o problema da pessoa. E isso era uma característica da manifestação de Lucas 17:30. E logo o que aconteceu depois da segunda puxada? A terceira, a abertura da palavra. Os mistérios de Deus sendo desvelado, o poderoso Deus se desvelando diante de nós. Mas muitos se pararam, como na trajetória do deserto, foram muitos ficando no meio do caminho. Não possuíram a terra prometida, por quê? Foram ficando no meio do caminho. Foram ficando no meio do caminho. E o que é ficar no meio do caminho? Vai ficando, um está lá na primeira puxada ainda, nem no discernimento não consegue chegar. Outros chegaram na primeira, pularam para a segunda, mas não conseguiram alcançar a terceira. Pararam no meio do caminho. Há um paralelismo aí. Estão parando, ficando no meio do caminho. E hoje, o sinal da ressurreição, e nós temos hoje, depois de 2000 anos, ele ainda está vivo. Ele está entre nós hoje, à noite, o mesmo ontem, hoje e eternamente, identificando-se pelas características de Deus, manifestando a palavra neste dia, como ele prometeu fazer. Amém. Aí está a palavra. Agora, você crerá no sinal? É a próxima coisa nos últimos dias. Sua identificação por seu filho. Notem, Deus falou a Moisés muitas vezes,
Em Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Agora, observe, esta é a palavra, isto foi Deus, não foi Moisés. Como Moisés sabia disso, ele era um homem, mas Deus, falando através de Moisés, disse isto. Você crê nisto? Muito bem. Observe, Jesus, observe como suas características identificavam essa palavra prometida como verdadeira. Ele certamente o fez. Ele foi identificado por suas características que Moisés disse que ele teria. Muitos deles, como hoje, querem ver algum grande líder. Este é o Dr. PH, fulano de tal, e ele se formou na Hartford University. Ou ele saiu de algum grande lugar, em alguma parte assim. Isto não é uma identificação de Deus. Não, nada a ver com isso. A palavra é o que identifica Deus. Aleluia! A palavra é o que identifica Deus. E a palavra está identificando Deus hoje para nós, não está, irmãos? Não é uma novidade para a gente. Ela está demonstrando onde Deus está hoje. Eita, irmãos, eu gosto muito de ler a mensagem. A própria palavra, ela revela. Nós não precisamos de intérprete. Eu não tenho que interpretar a palavra. Deus é o seu próprio intérprete. Leia a palavra, entrega a palavra para o povo e o Espírito Santo vai abrir. É isso que nós precisamos. Jesus não era um estudioso, nem era um sacerdote, nem era um rabino para o mundo. Ele era um renegado para o mundo, mas Deus estava confirmando sua palavra através dele, o qual o fez Manuel. Ele era a sua identificação. Agora, em Jesus encontramos isso, é exatamente o que Deus disse diversas vezes por intermédio de Moisés, o que ele faria. Agora, observe, quando ele encontrou Pedro, como nós dramatizamos aqui outra noite, quando ele encontrou Pedro, disse a Pedro qual era o seu nome, e esse sinal identificou suas declarações messiânicas a Pedro, pois a palavra havia dito: o Senhor vosso Deus levantará um profeta. E Pedro se levantou, o qual era Simão ainda, vindo até onde ele estava, e Jesus olhou para ele e disse: teu nome é Simão e tu és filho de Jonas. Isso identificou o caráter de Cristo como aquela palavra que Moisés prometeu. Pedro reconheceu que esse sinal identificava Jesus como o Messias. Deus estava em Cristo, aleluia. A unção dos últimos dias para Natanael, lembre-se, ele revelou a Simão seu nome. Agora, observe para Natanael, ele contou o que ele tinha feito. Você estava debaixo da árvore quando te vi. Isto o identificou como Messias. E ele respondeu: tu és o Filho de Deus. Aleluia. Tu és o Rei de Israel. Ele foi identificado pelas características da palavra prometida de que ele seria o Messias. O Senhor vosso Deus levantará um profeta. Se você não enxergar as características hoje de Deus no nosso meio, você nunca vai enxergar. Porque tudo aquilo que Jesus Cristo havia prometido está cumprindo-se cabalmente. Está diante, está desvelado. Não para todo mundo. Só para uma qualidade de pessoas. E nem sempre aqueles que estavam lá de Jesus sabiam quem ele era. Pegue isso aqui e vocês vão ver aqui mais na frente. A pequena mulher no poço, ele disse o que ela era. E isto o identificou como o Messias prometido. Olha, para cada um, ele se identificou, e aquilo ficou identificado como Messias, para aquela pessoa, para Simão, para Felipe, para a mulher de Samaria, a mulher do poço, ele disse o que ela era, e isso identificou como esse Messias prometido. Vê, seu caráter, suas características, era a palavra sendo identificada, suas características estavam mostrando que a palavra era Deus, então Deus estava sendo identificado em Cristo. Agora observe isso, note, ele foi identificado a Pedro ao chamar seu nome, ele foi identificado a Natanael, dizendo, olha, o que ele fizera, ele foi identificado diante da mulher, dizendo o que ela era.
quem ele era, e o que ele fez, e o que ela era. Ele identificou suas características messiânicas, que era para ser a característica do Messias. Veja, preste bem atenção aqui. Olha só, veja, a pequena mulher dizer a mesma coisa: Senhor, percebo que tu és um profeta. Nós não tivemos um profeta por centenas de anos, tivemos muita igreja, muita confusão, diferença denominacional. Quando tivemos profeta aqui na terra? Desde o último 7º anjo. Qual foi o lapso de tempo de haver um profeta aqui na terra? O profeta diz que a Eras começou com um profeta e ela termina com um profeta. E ele diz que no meio de Irineu a Wesley foram reformadores. Está lá no livro Uma Exposição das 7 Eras. Reformadores. Profeta só foi Paulo e o 7º mensageiro. Nós não tivemos um profeta por centenas de anos, tivemos muita igreja, muita confusão e diferença denominacional, mas não temos tido um profeta há centenas de anos. Sabemos que quando o Messias vier, isto é o que irá identificá-lo. Ele assegurou: eu sou eu que falo contigo. Nada incerto nisso, eu sou. Isso o identificou. A mulher com o fluxo de sangue identificou como uma palavra. Como? Pelo que ele fez quando a fé dela o tocou. Ele se virou e interrogou: quem me tocou? Ele sabia que algo havia acontecido, e isso identificou Jesus como Messias. Ela creu. E ela disse: se eu puder tocar em suas vestes, eu ficarei bem. Então, assim que ela tocou, ele se virou e disse: agora, quem me tocou? Todos eles negaram, mas sua característica messiânica, amém? Aleluia! Espero que vocês vejam isso, congregação. Ouçam, enquanto estamos encerrando. Eu escrevi aqui, na minha meditação: multidão tocando na palavra, mas alguém com fé a tocou. Se você tiver fé, uma expectativa de que algo acontecerá, algo vai acontecer. Aleluia! Não é só tocar na palavra. Multidão estava tocando na palavra, multidão estava tocando em Jesus, estava numa paz. Olha o que o profeta vai dizer aqui. O próprio discípulo dele que estava ali, discípulo de Jesus, seguindo Jesus. Olha o que ele diz. Ali ela o tocou. Havia centenas, quem sabe, tentando tocá-lo. Pedro mesmo retrucou, dizendo: todos estão tocando em ti. Todos estão tocando em você. Sim, mas alguém me tocou diferente. Eita glória! Há um toque diferente. Jesus disse: sim, todos, mas alguém me tocou diferente. Irmão, pega isso, irmão. Muitos estão tocando na palavra, mas não tem chamado a atenção de Deus. Por que não tem chamado a atenção de Jesus? Porque é apenas um toque religioso. Só apenas um toque. Mas sem fé. Sem fé. A diferença da mulher: se eu tão somente puder tocar a vestimenta dele, eu sei que eu vou ser curada. Ela não precisava de uma oração, ela não precisava de nada, ela só queria só tocar. A fé dela alcançou de tal maneira que ela retirou virtude de Jesus. E ele sentiu. Aquelas pessoas estavam tocando, mas não estavam tirando nada dele. Nada. Multidão tocando, mas não tirava nada dele. Está aqui escrito: todos estão tocando em ti. Ele esclareceu: sim, mas alguém me tocou diferente. Ei, irmãos, isso aqui é grande. Isso é que é diferente. Esse toque de fé
Aleluia! Vem, diz, alguém me tocou, foi um toque diferente, eu fiquei fraco, força saiu de mim, virtude saiu de mim, agora, lá está ele, agora até mesmo o seu próprio discípulo dizendo em outras palavras, tu parece como se for uma pessoa delinquente. Ei, irmãos, tu parece até como se for uma pessoa delinquente. Discípulo de Jesus, pensando na sua atitude, mas todos estão tocando aí, como se dentro dele diz, tu parece até uma pessoa delinquente. Ora, o povo todo está tocando em ti. Observe sua identificação agora. Ele se virou, olhou para a multidão, ele a identificou imediatamente, aleluia. Ela não podia mais se esconder. Eita glória, quando você toca realmente em Jesus, toca com fé, não é aquele toque religioso não, porque eu fui batizado, porque eu estou 40 anos da mensagem, porque eu disse, porque meu pai, não, isso é toque religioso. Um verdadeiro toque de fé é revelação, é quando você entende, opa, o que Deus requer de mim hoje, onde Deus me elevou hoje. Eu só estou fantasiando onde Deus me elevou, fantasiando que Ele me elevou ao nível mais alto, no entanto estou lá atrás ainda, com as minhas características. Observa a sua identificação. Ora, ele a identificou imediatamente, ela não podia mais se esconder. Ele lhe contou sobre a sua condição e disse, a tua fé te salvou, aleluia. Ela sabia, por isso que Hebreus 4:12, a palavra discerne os pensamentos e as intenções do coração, sua característica o identificou como a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, amém. Aí vem o profeta e diz aqui, eu penso que a mesma coisa o identifica hoje à noite. Contamos um caso lá, que aconteceu lá, quando ele estava andando no meio da multidão, a multidão apertando ele, pressionando. O que isso tem a ver com nós hoje? Aí o profeta vem e diz, amém, eu penso que a mesma coisa o identifica hoje à noite, aleluia, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora Hebreus 13:8 é verdadeiro, seu caráter o identificará hoje, como aconteceu lá, da mesma maneira. Necessitar-se-á de um toque de fé, um toque diferente. Muitos tocavam em Jesus, não sabendo quem ele realmente era, ou qual o seu poder disponível ali naquele vaso. Da mesma forma, muitos tocam a palavra hoje, em sua segunda vinda, não sabendo o poder desta vinda. Aleluia! Não sabendo o poder desta vinda. Eles não conseguem se identificar com esta vinda. Veja, Cleófas e os demais, depois da ressurreição, Jesus se identificou na forma como ele partiu o pão, que ele fez exatamente como ele fazia antes de ser crucificado. A identificação, as características sendo feitas. Ele fazia antes de ser crucificado, e isso identificou sua característica, porque era assim que ele fazia. Agora, se ele estivesse aqui nesta noite, como ele se identificaria? Da mesma forma como ele fez ontem, pois ele é o mesmo hoje e será para sempre. É a identificação. E eu escrevi, até mesmo os discípulos que seguiam ele não estavam percebendo. Até mesmo crentes da mensagem hoje não estão percebendo o que realmente é
esta palavra. Quem realmente ela veio identificar? Eles pensam apenas que é a palavra de um homem. Hebreus 4, 14 e 15, ele é agora, diz, ele é o nosso sumo sacerdote, que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, amém? Ele é o nosso sumo sacerdote agora mesmo, depois de sua ressurreição, depois de sua morte, depois de seu sepultamento, depois de sua ressurreição, depois de sua ascensão, amém? Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, amém? Ele é isso, agora mesmo, para todos os homens e mulheres aqui que crerão. Ele é o nosso sumo sacerdote, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre vive. Você crê nisso? A congregação diz amém. Suas características o identificam continuamente como o mesmo. Como ele era quando viveu na terra, ele ainda está vivendo aqui nesta noite na forma do Espírito Santo. Ele sempre vive e suas características o seguem como sempre foi, se ele ainda é vivo. Eu sou agradecido nesta noite, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho Jesus Cristo. Que coisa! Eu não sabia que já tinha falado por tanto tempo. Esqueci que era assim. Eu sinto muito. Eu vou parar. Oremos. Pai celestial, grande Deus misericordioso, Senhor, talvez eu falei demais. Eu oro, Deus, se eu falei demais, perdoe-me. Mas, Senhor, não posso pedir perdão pelo que disse. Eu falei exatamente o que tu disseste em tua palavra aqui. Agora, uma palavra ou duas de ti, Senhor, talvez todos aqui vejam nesta noite, as pobres pessoas doentes serão curadas quando virem que tu ainda és o nosso grande sumo sacerdote. Eu rogo, Senhor, que nesses próximos minutos, tu faças esta mensagem viver novamente em realidade. Pelo que eu disse pela palavra, que tua característica te identifique entre nós, nesta noite, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, pois é no nome de Jesus que pedimos, amém e amém. Que mensagem! Deus se identificando por suas características. Se você não tem conseguido ver as características de Deus movendo nesse dia que nós estamos vivendo, com tudo, ou você entra em desespero para buscar de Deus, o Espírito Santo para abrir o seu entendimento, ou infelizmente, o diabo fará você retroceder, vai fazer você dizer, o pastor ficou doido, agora eu vou ter que sair fora dessa igreja, porque o que ele está falando não condiz com o restante das outras igrejas da mensagem. Infelizmente, a revelação é assim. Não estou trazendo nada de mim mesmo, estou falando o que está escrito na palavra. Cabe a cada um meditar e pedir uma direção do Espírito Santo, para poder enxergar o que realmente Deus está fazendo neste dia. Porque se você não enxergar o que Deus está fazendo nesse dia, o próprio Senhor Jesus diz, em vão me adorais, em vão me adoram. O que vai estar adiantando você cantar aqui? Ó noiva eleita, esta é a tua hora, prepare as lâmpadas, vamos embora, o nosso rei em uma nuvem, ele voltou, vivendo como se ele ainda está por vir, vivendo como se está por vir, celebrando uma morte dele ainda, esperando ele vir. A revelação de Deus, ela não acrescenta tristeza, é aquela que nos traz alegria. Então, receba com alegria o que Deus está te dando para você. Entenda, se posicione como um verdadeiro filho e filha de Deus neste dia,
em que você está vivendo. Ou se não, você vai continuar passando o tempo como aqueles que estão esperando uma vinda. E repito novamente, se passou 70 anos, 70 e poucos anos, e a vinda para eles ainda não se cumpriu. Então a Bíblia mentiu. 40 anos não é uma geração, e Jesus falhou na sua predição. Citações tem várias dentro da palavra, dentro da mensagem. Citações da Bíblia também está aí. Agora, se você não tiver um interesse de poder estudar, de poder orar e de poder buscar de Deus, você nunca vai conseguir compreender isso. Aí vai se encaixar perfeitamente naquilo que o profeta disse no livro das 7 eras. Você pode ouvir a verdade todos os dias da sua vida, e mesmo assim você não vai conseguir ver. Vocês lembram que eu li isso aqui? Vocês lembram? Amém? Vocês lembram? Os irmãos através da internet ouviram eu ler isso aqui também? Eu não estou com o livro aqui para me ler isso para vocês novamente. Mas ele diz, você pode ouvir, muitos ouvirão a verdade todos os dias, mas eles não vão poder ver. Por quê? Ele diz, se o Espírito Santo não tiver aí, aquele grande mestre, é o revelador, você não vai poder compreender, não vai entender. Você vai continuar passando por cima da palavra. Você vai continuar dando mau testemunho. E esse mau testemunho, eu não estou falando de vida vivida. Eu estou falando de mau testemunho quando você não crê na palavra do dia que você está vivendo, nas promessas sendo cumpridas diante de você. Então você está dando mau testemunho porque você não está agindo. As características que está sendo demonstrada em você não está demonstrando o lugar onde você está. Você está sendo professando que eu estou aqui em cima, que eu sou uma águia, que eu estou batendo umas asas. Mas no entanto você está lá embaixo ainda, numa era passada. Não era pentecostal, atrás de dons, atrás disso, atrás daquilo outro. Então, nós lemos aqui esta noite, irmãos, eu li isso aqui para vocês. Se vocês não ouviu ou não conseguiu prestar atenção, volte a fita. Aí o profeta diz, volte a fita, volte o culto aí. E vocês vão ver, o profeta dizendo que você tem que manifestar as características de Deus hoje. Aleluia. Você tem que manifestar as características de Deus hoje. As características de Deus hoje, da manifestação do Filho do Homem, tem que estar manifestada em você. Tem que ser demonstrado isso para as pessoas. Mas, no entanto, o credo não deixa você enxergar isso. O credo nunca vai deixar a pessoa subir ao nível. Mas Deus, com mão forte, assim como Ele me tirou da onde eu estava, assim como Ele tirou cada um de vocês da onde você estava e levou ao nível mais alto, assim aqueles que foram predestinados, pré-ordenados, desde antes da fundação do mundo, eles vão subir. Não importa onde esteja, eles vão subir. A era da pedra da coroa, vão subir aqui em cima. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos neste momento. Há pedidos de oração. A irmã Edilene dos Santos, ela pede oração pela filha Keila, que passou o dia todo passando mal. Senhor Deus, levantamos nossas mãos em favor da Keila, ó Pai. Nossa irmã Keila ali. Sabemos que a oração tem poder, e o Teu Espírito Santo pode ir lá, ó Pai, e restaurar a saúde dela, dando a ela a sabedoria, o entendimento, principalmente do tempo que nós estamos vivendo. Ó Deus bendito, Tu possas curar e libertá-la de todo mal e de todo perigo. Nós cremos que a intercessão dos santos, como cantamos no início, o interceder está em cada um de nós. A misericórdia, a graça está manifestada em nós. E quando nós oramos e intercedemos uns pelos outros, nós estamos cobrindo uns pelos outros, uns aos outros, de graça e de misericórdia. Por isso pedimos pela Keila, pela sua mãe, irmã Edilene, pelos seus irmãos, sua família, e por cada um dos teus filhos que estiveram aqui presentes, nesta audiência visível, como através da audiência invisível, que estão aí através da internet, espalhada por todo o nosso país. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, que dispuseram um tempinho para poder assistir a Tua palavra e ter companheirismo com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, o único revelador, possa vir e nos ajudar
em todas as nossas dificuldades, abrindo nosso entendimento cada vez mais e mais para compreender os teus mistérios contidos na tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Possas conduzir os teus filhos aos seus lares, aqueles que aqui estão, ó Deus, e aqueles que estão em seus lares assistindo, guarde-os, proteja-os, livre-os de todo mal e todo perigo. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração e o nosso pedido. Te pedimos, te agradecemos por tudo. Amém e amém. Nós vamos agradecer aqui aos nossos irmãos que estiveram conosco conectados, e louvor de despedida será livres da escravidão. Estiveram conectados conosco nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmã Sandra Cristina, minha irmã ali de Jandira. Nós agradecemos a Deus pela recuperação. Nosso irmão Francisco, meu cunhado, ele teve um AVC, como oramos aqui com toda a igreja, e graças a Deus sua recuperação está indo bem. O Senhor vai completar a obra na vida dele, né? Então Deus abençoe a irmã Sandra aí, toda a sua família, irmão Davi, né? E Jandira, São Paulo, irmão Otton Weidman daqui de Ariquemes, irmã Juraci Sobrinho, aqui de Ariquemes, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Romeu Weisman, aqui Ariquemes, irmão Arlúcio dos Santos, Eloá Kenara, Alto Paraíso, que é Rondônia, né? Irmã Juscelia, Marta, irmão Renato, Ariquemes aqui, Rondônia, irmã Edilene Santos, eu acho que é Alto Paraíso, né? Irmã Edilene dos Santos, Alto Paraíso. Se não for, irmã Edilene, depois fala no chat aí. Irmão Rodney Antônio, Betim, Minas Gerais. Deus abençoe, irmão Rodney. Irmã Mário Lúcia, Jandira, São Paulo. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo também. Irmão Vilmar Marques, aqui de Ariquemes. Irmão Wesley Weisman, daqui de Ariquemes. Irmão Jailson Souza, Paraíba. Né? Paraíba, isso. E irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, Ariquemes. Irmão Letácio Júnior, Alagoas, Maceió. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Irmã Maria José de Alto Paraíso também. Deus abençoe a todos os irmãos. Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tivemos aí como 23, irmã Edilene, sim, Alto Paraíso, Deus abençoe. Tivemos como 23 conexões, tivemos muito mais pessoas aí conectadas que não conseguiram comunicar suas audiências, né? Mas sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, hino de louvor, despedida, e após já estaremos encerrados por hoje. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao arco celeste, iniciando todo o mistério, Deus tinha um plano de redenção para um especial, escolhida ser a fim de receber de Deus a manifestação, assim avança o caminho novamente. Vem viver no caminho de Deus. Ele desceu a terra por amor, manifestando seu poder. Nele estava toda a
seu poder. Nele está toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Aleluia! Glória a ti, Jesus. Glorifica o nome de Deus. Livres, livres. Aleluias! Rompeu-se as cadeias. Este é um tempo de tomarmos possessão. Não estamos conformados com este mundo, mas o nosso entendimento tem sido renovado e está nos transformando para vivermos a agradável e perfeita vontade de Deus. Vem viver a vontade de Deus. Ele desceu a terra por amor, manifestando seu poder. Nele estava toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Ele desceu a terra por amor, manifestando seu poder. Nele está toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Ele desceu a terra por amor, manifestando seu poder. Nele estava toda a livres. Estamos livres da escravidão. Ele desceu a terra por amor, manifestando seu poder. Nele estava toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Estamos livres da Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos. Não esqueça aí de dar o seu joinha para nós no canal, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.